pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o César, eu já desenvolvi algumas coisas bem pequenas assim para o OPS. No momento eu estou mais como observador mesmo, eu estou com algumas dúvidas a respeito de como que está o desenvolvimento hoje, que eu estou querendo colaborar, algumas coisas, estou querendo chamar alguns desenvolvedores para poder ajudar, mas eu gostaria de alinhar um pouco como que está a situação hoje de desenvolvimento na OPS. Então, assim, são dúvidas rápidas, assim, eu gostaria de discutir sobre elas, por isso que eu estou fazendo esse vídeo antes, para depois, quando a gente for fazer uma reunião, se possível, a gente já está com mais ou menos adiantado quais os assuntos, assim. A primeira coisa que eu gostaria de verificar com vocês, alinhar com vocês, é qual que é a estratégia no momento da OPS. Qual que é o foco principal da gente? Criar aplicações para facilitar o trabalho do Lúcio, aplicações para que o usuário também possa participar, fazer aplicações para só visualizar os dados, para transformar assim, dado em informação, ou tem interatividade mesmo, engajar o usuário a poder participar do trabalho do Lúcio. Ou isso tudo junto, que eu acho bastante complicado, né? Outra coisa que eu gostaria de a gente fazer é um inventário de aplicações, porque eu tenho uma percepção de que as ferramentas já estão construídas e prontas para poderem ser usadas por usuários. Talvez essa percepção minha possa estar errada, possa ter mais coisa do que eu já imagino. Mais para frente eu vou mostrar aí quais essas ferramentas que eu acho que estão ok, e a gente vai discutindo. Metodologia de desenvolvimento. Como é que a gente está desenvolvendo? A gente tem uma metodologia, a gente tem um processo. Será que precisa ter um processo? Que eu vi lá que tem no GitHub, tem um comitê lá, só que eu não estou vendo, assim, pelo menos não estou observando que as regras desse comitê estão sendo seguidas. Eu também nem sei se precisam ser seguidas daquela forma. Eu também nem sei se tem como essas regras serem seguidas. Então, acho que era legal discutir sobre isso aí. E no final tem algumas sugestões minhas. Eu estou fazendo assim algumas críticas e tudo, e no final eu também estou tentando apontar algumas coisas que, na minha opinião, a gente pode fazer para melhorar o processo, que já está muito bom. Já alcançou muita coisa legal, perto do que o site inicial da Ops era, do que ele é hoje, por exemplo. Para mim foi um avanço muito grande. Mas vamos lá. Primeira coisa, estratégia. Detalhando um pouco mais aqui. Qual que é a motivação da gente como desenvolvedor no momento? Essa motivação está clara? Porque para mim, assim, a minha motivação quando eu entrei para o OPS foi as coisas que me conquistaram assim, para poder trabalhar, participar desse projeto. A primeira coisa foi assim, a barreira de entrada pequena, entendeu? A barreira de entrada baixa. Quando, por exemplo, eu lembro quando a primeira coisa que me chamou a atenção no OPS, que eu fui descobrir essa iniciativa, foi quando o Lúcio colocou no Facebook dele que estava precisando de alguém para importar dados do Excel para o MySQL. Eu pensei, poxa, isso eu sei fazer, isso aí dá para eu ajudar. E como eu entrei e assim, não foi exigido um stack, vamos dizer assim, ó, você tem que saber programar nisso, você tem que saber, tipo assim, você tem que estar tal nível, você tem que fazer. Não foi exigido nada disso. Pra mim isso me conquistou no OPS, entendeu? Eu já tinha tentado, por exemplo, participar de outros movimentos, por exemplo, Transparência Hacker. Eu cheguei e eu não senti assim muito. A barreira de entrada eu senti um pouco maior do que é na OPS, por exemplo. A OPS, quando foi lançado o aplicativo Fiscalize, ela deu um passo na frente, na minha opinião, dos outros coletivos que já estavam andando junto assim, nessa questão de fiscalização de dados públicos, ao lançar o aplicativo Fiscalize, porque você deu poder para o usuário de poder fazer uma interatividade. Há algumas críticas, alguém pode dizer assim, hoje o aplicativo não é usado, não sei o que, mas eu acho que tem razões para isso, mas pelo menos essa parte da interatividade a gente está na frente, entendeu? A gente tem mais capacidade disso, e eu acho que a gente poderia discutir isso um pouco melhor, entendeu? No momento, a estratégia do OPS, o que eu observo, na minha opinião, é que a gente precisava dar uma pausa um pouco, pensar um pouco, não precisava parar, não, a gente precisava um pouco refletir um pouco, se realmente a gente precisa fazer demanda nova, entendeu? Realmente precisa reescrever coisa nova, reescrever a aplicação. Estou vendo lá que tem um novo app lá. E assim, acho que a gente precisa discutir isso um pouco melhor, entendeu? Porque eu vou detalhar isso um pouco mais pra frente, mas
Acho que é interessante deixar isso claro, sim, acho que é importante. E outra coisa que eu acho que falta na estratégia do OPS, assim, é que assim, apesar da ter a barreira baixa de entrada, eu sinto um pouco de falta de uma estratégia de boas-vindas, assim, um pouco mais elaborada assim para novos desenvolvedores, entendeu? A pessoa chega no OPS e fala assim, oh, gente, aí beleza, eu tô gostando, tô a fim de participar. Eu acho que a gente poderia traçar um plano de como esse cara entrar e somar de forma muito, agregar muito pro trabalho, entendeu? Mesmo que assim, a gente não tenha assim, essa coisa de um líder, vamos dizer assim, de desenvolvimento, pelo menos eu não percebo isso na Ops, mas acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho nisso, entendeu? Tem algumas sugestões e vou estar detalhando mais para frente. Inventário do OPS. Quais softwares e aplicações a gente tem hoje que estão prontas para o usuário poder usar? Na minha percepção, a gente só tem essas três ferramentas assim que estão assim, vamos dizer, que são a cara do OPS. É o site, ops.net, o aplicativo que querendo ou não tá no ar, tá publicado, tá funcionando, entendeu? Pode ter algumas críticas de que, por exemplo, o aplicativo falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Beleza, mas hoje o que a gente tem, ele está no ar e está funcionando. Pelo menos no Android aqui eu testei e está funcionando ok. Não sei aonde ele está gravando, não sei de onde ele está buscando, mas está funcionando. E temos as redes sociais do Lúcio, que na minha visão, como questão de estratégia, deveriam ser assim, por exemplo, a originação de todo o processo, entendeu? A pessoa deveria ser a vitrine da Ops. O cara olha lá os vídeos do Lúcio, se interessa pelo projeto e se ele quiser participar, aí ele vai nas outras duas ferramentas de cima. Eu acho, na minha opinião, inclusive está até na ordem contrária aqui, na minha opinião, o fluxo, pelo menos que eu acho o fluxo bacana de acontecer, seria isso. A pessoa vê nas redes sociais o conteúdo do Lúcio, que ele faz como ninguém, entendeu? As denúncias dele. E se a pessoa, poxa, peraí, eu tô achando o trabalho desse cara muito bom, eu quero participar também, e ele ir para as outras opções. Se alguém tiver algo mais aí que a Ops faz, que está disponível para o usuário e que eu não listei aqui, se a gente puder conversar a respeito disso, eu gostaria muito. Sim, a minha percepção é só aquela lá. Metodologia de desenvolvimento hoje. É aí que entram as minhas dúvidas. Existe uma metodologia hoje? Será que é necessário ter? Porque eu vi lá que no comitê lá tem algumas sugestões são interessantes, outras nem outras são boas, mas eu acho inviáveis, entendeu? E por que eu acho que, por exemplo, é interessante a gente discutir essa metodologia? Como que está a metodologia na minha cabeça hoje? A gente tem um foco na descentralização, a gente não tem um líder, entendeu? Na equipe de desenvolvimento. E eu acho que isso tem que continuar assim. Isso é importante, entendeu? A gente não tem um líder, porque como o trabalho é voluntário, como que a gente vai ter uma pessoa tipo coordenando coisa, entendeu? Só que por ter esse fato da gente ter, vamos dizer assim, um trabalho voluntário, itinerante, por exemplo, a pessoa chega, por exemplo, contribui da forma dela e vai embora, entendeu? E não tem uma exigência assim, ó, você tem que ficar até terminar tal coisa. Não, é assim, é voluntário. Quando você puder, você vem e faz. Só que, como a gente tem a percepção que o desenvolvimento é assim, inclusive assim, tem pessoas que não estão trabalhando assim, tem pessoas que estão com, vamos dizer assim, dedicação bem assim, uma dedicação bastante ampla no projeto. Estou vendo o Vanderlei aí, é um cara que se dedica bastante pro projeto, você vê muita participação dele. O Danilo, quando ele estava também, dedicação bem assim ampla. Só que eu acho que a Ops, a gente tem que trabalhar um pouco para, por exemplo, a gente não assim ficar dependente dessa dedicação grande assim para poder gerar coisas relevantes. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso para, por exemplo, assim, gerar, sei lá, demandas de curto prazo, pequenas, dividir elas em várias etapas e talvez, para que, por exemplo, uma pessoa possa chegar, fazer a contribuição dela do jeito que der ali para ela ali e ir embora e tudo tranquilo, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, tenho um amigo meu que programa em Python, que é um excelente profissional e ele tá afim de ajudar
Entendeu? Ele fala que, nossa, eu tinha maior vontade de participar de alguma coisa. É um cara super politizado, é um cara super tranquilo de mexer, mas, por exemplo, eu não tenho coragem de chamar ele para Ops hoje, no momento, porque ele não é um cara, vamos dizer, autogerenciado. E ele tem muito pouco tempo livre, entendeu? Então eu acho que, assim, se tivesse assim, uma metodologia mais focada, nós desenvolvedores trabalhássemos mais em mastigar um pouco mais, assim, em quebrar um pouco mais as demandas para elas ficarem menores e de curto prazo, para um cara, esse amigo meu, por exemplo, chegar, por exemplo, contribuir um final de semana e ir embora e pronto, entendeu? Eu acho que a gente ia ganhar muito mais do que a gente ficar pensando em projetos de longo prazo, reescrever o site, reinstalar uma nova stack, criar uma arquitetura nova, criar teste e tudo. Eu acho que isso, às vezes, vamos dizer, empaca um pouco o trabalho, assim, sabe? Na minha opinião. Assim, encarem como críticas positivas, né? No momento, a metodologia de desenvolvimento que a gente tem hoje é o Trello e o GitHub para fazer controle de ciclo de vidas. Eu gostaria, assim, quando a gente for reunir, assim, que a gente debatesse o que todo mundo acha dessas duas ferramentas. Porque, na minha opinião, a minha opinião pessoal, eu não gosto do Trello para desenvolvimento. Particularmente, eu não consigo, assim, trabalhar bem com ele, porque para mim, assim, a visualização de demandas que têm prioridade por cima das outras, ela no Trello, para mim, ela é um pouco meio complicada. E na minha opinião, só a estrutura de issues do GitHub, ela já funciona muito bem, entendeu? Na minha opinião. Eu já participei de um projeto open source que eu gostei muito, que é o do Codecracker. Lá eles começaram também com essa ideia de Trello, de Kanban e tudo. E hoje eu vejo que o controle pelo GitHub apenas, as issues do GitHub, com issues, por exemplo, para iniciante, issue para mais avançada, issue complexa, issue demorada, issue que vai ser assim, fácil de ser feita, ela para mim, na minha opinião, ela é bastante, traz bons resultados, entendeu? Mas eu gostaria de saber a opinião de todo mundo, né? E outra coisa que eu tenho uma crítica é que lá no Trello está uma divisão de times que, na minha opinião, como a gente tem uma equipe multidisciplinar, por exemplo, eu programo em C Sharp, mas eu também consigo entregar aplicativos em Android e em Node também. Até já fiz um crawler para Ops em Node, que precisa de alguns ajustes lá, mas o Vanderlei está até ajustando ele. Mas quando você tem uma equipe multidisciplinar, eu não vejo muito por que dividir em times, assim. Até porque a gente também não tem 100 desenvolvedores também, entendeu? Pelo menos eu não acho que a gente tem 100 desenvolvedores tão dedicados, assim, pra você poder ter um time para isso, um time para aquilo. Mas é tudo uma questão, é opinião pessoal. A gente pode discutir a respeito disso. Se alguém tiver mais alguma coisa a ser discutida na questão da metodologia de desenvolvimento, tem algumas coisas que estão lá no comitê lá que eu acho que a gente pode usar e tem algumas coisas que a gente pode repensar porque são meio inviáveis assim de fazer numa coisa que é itinerante, assim, vamos dizer assim. E aqui vem aqui umas sugestões minhas, assim, da minha percepção que eu estou vendo o trabalho do OPS, que eu acho sensacional. Eu gostaria de dar algumas sugestões de que a gente pode melhorar, entendeu? Em primeiro lugar, acho que o desenvolvimento, tudo que a gente for desenvolver aqui, a gente tem que pensar em duas palavras, galera: engajamento e interatividade do usuário. Como eu disse, eu não sei como que é a estratégia hoje, mas que eu me lembre, quando o primeiro site da Ops começou, o desenvolvedor fez ele baseado em necessidades do Lúcio. Beleza, na minha opinião isso foi perfeito, funciona muito bem, mas eu acho que a gente pode já pensar um pouco agora numa segunda etapa, fazer coisas focadas para o usuário poder colaborar, entendeu? O aplicativo Fiscalize é um exemplo disso. Ele tem alguns problemas de engajamento, ele pode melhorar muita coisa, ele pode, mas nessa questão de interatividade com o usuário, participação do usuário, ele é perfeito, entendeu? Na minha opinião, ele é perfeito. Então, assim, a gente poderia discutir isso um pouco melhor, entendeu? Outra coisa que eu acho que a gente poderia pensar na nossa estratégia é que o backlog de coisas novas sendo desenvolvidas, ele deveria se originar
das sugestões feitas pelos usuários no, na, na caixa de comentários do Fiscalize, na caixa de comentários do site, entendeu? Naquela parte, naquela abinha lá de ideias e feedbacks lá. Eu acho que todo desenvolvimento deveria ser baseado primeiramente nesses canais, entendeu? Eu até já comecei a fazer um backlog lá, eu peguei algumas tarefazinhas lá que já dão um trabalho, pelo menos na minha opinião, até o final desse ano, entendeu? Só de coisa que o usuário sugeriu já dá pra tirar coisa pra desenvolver até o final do ano. Não precisava desenvolver nada novo, entendeu? Pra mim, assim, a minha opinião pessoal era que desenvolvimento de demanda nova deveria parar no momento. Deveríamos escutar o que o usuário está falando, porque tem muita coisa valiosa lá, galera, por incrível que pareça. Então vamos lá. Outra coisa, pensar no acolhimento de novos desenvolvedores. Isso eu acho que é importante, porque eu vou fazer uma crítica positiva aqui, galera. Tiveram várias coisas que eu fiz quando eu entrei. Eu cheguei até a fazer coisa em linguagem que eu nem tenho tanto conhecimento. Fiz uma listagem em PHP lá do Fiscalize, por exemplo, os resultados do Fiscalize. Fiquei um tempão para fazer essa listagem e ela não foi pro ar. Eu fiz um login usando Twitter e usando Facebook e Gmail pro aplicativo legado da Ops. E essa alteração não foi pro ar também, entendeu? Não vou criticar os desenvolvedores, não. Eu só acho que, por exemplo, se fosse um outro desenvolvedor que não fosse autogerenciado e não entendesse essa necessidade da gente ter, assim, vamos dizer, uma metodologia um pouco mais estruturada, a gente perderia um desenvolvedor e, para piorar, esse cara não traria novas pessoas para desenvolver, entendeu? Ou seja, as horas que eu perdi ali, eu lembro que eu fiquei mais ou menos uma semana para poder fazer esse login do Facebook lá, porque eu tava fazendo ele só na parte da noite, nas minhas horas vagas lá. Perdemos, entendeu? Assim, foi uma demanda ali, um trabalho ali que a gente não soube aproveitar. Eu não fico magoado com isso, só fico pensando o seguinte: quantas outras situações desse tipo podem ter acontecido, entendeu? E a gente pode melhorar isso, entendeu? E aqui tem umas sugestões detalhando um pouco mais, de forma mais técnica, assim, o que eu acho que a gente pode fazer assim, a curto prazo para melhorar o engajamento do usuário, entendeu? As minhas sugestões pessoais: medição de experiência do usuário com o Google Analytics. Eu não sei se o site hoje tem Google Analytics, mas eu acho que o Google Analytics, não sei se, inclusive talvez possa estar até acontecendo, galera. O que eu estou falando aqui, estou aqui, vamos dizer assim, criticando algumas coisas aqui, pode ser que isso está acontecendo e eu não estou sabendo, na verdade, né? Eu sei que tem uma reunião todo domingo, mas como eu nunca participei dessa reunião, eu estou fazendo esse vídeo aqui para justamente quando eu chegar na reunião, assim, poder assim, mostrar o que eu estou achando, entendeu? Pode ser que eu chegue na reunião lá e comece a falar e todo mundo fala assim: ah, César, mas isso aí nós já estamos falando há 1000 anos aqui já e tudo, e eu sei que, como é a primeira vez, por isso você está boiando na situação, entendeu? Então, assim, mas na minha opinião, se já existe um Google Analytics, eu acho que ele deveria ser, vamos dizer, a originação para tudo que é feito desenvolvimento na Ops. Eu acho que o desenvolvimento na Ops, quando a gente for ter, por exemplo, um aplicativo, por exemplo, da Ops também, se for realmente reescrever o Fiscalize e tudo, eu acho que essa é uma coisa que tem que estar vamos dizer assim, na listinha lá de coisas a fazer, ter um Analytics tanto no site quanto no aplicativo. Porque se a gente realmente for basear o desenvolvimento no engajamento do usuário, ou seja, fazer o usuário, por exemplo, usar o aplicativo uma vez e querer usar de novo, o cara entrar, por exemplo, no site da Ops e querer voltar lá várias vezes e não só simplesmente usar uma vez, achar legal e ir embora, entendeu? O Analytics é muito importante, entendeu? Ele é uma ferramenta que a gente tem que trabalhar com ela e toda nova funcionalidade deveria partir do feedback colhido no Google Analytics, na minha opinião. Isso é uma opinião pessoal, galera. Outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer é criar mais engajamento do usuário.
Tem várias, acho que tem 3 perguntas lá no site lá, de pessoas falando assim, como que eu posso fazer isso aqui para poder fiscalizar a minha cidade, entendeu? Você pega, por exemplo, eu aqui na minha cidade, Pedro Leopoldo aqui, é, eu no momento eu não estou interessado em saber o quanto que Bolsonaro está gastando, tudo. Para mim, se tivesse uma opção assim, se isso ficasse bem mais mastigado, de eu poder entrar e fiscalizar os parlamentares de Minas e talvez fiscalizar os vereadores da minha cidade, eu acho que o engajamento seria muito maior, entendeu? E eu não vejo, isso tem no site, isso está lá, entendeu? Mas eu acho que a gente tinha que trabalhar disso ficar mais simples ainda, entendeu? Não sei se alguém que já usou site de telefonia, na hora que você entra no site, a primeira coisa que eu te pergunto é de onde você é, entendeu? Você é de Minas? Se você for de Minas, vai aparecer o site, vamos dizer, mastigado para mineiro, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que não é tão complicada a gente fazer lá no site da OP, já está com muita coisa, mas eu acho que o desenvolvimento a gente deveria assim, focar nisso, entendeu? Porque, beleza, não vou me estender muito não, que a gente pode discutir isso melhor depois. Outra coisa que eu percebi, muita gente chega no site da OPS vindo de canais do YouTube, vindo de diferentes canais, entendeu? Eu acho que se a gente, por exemplo, desse uma acolhida quando o usuário chega nesse canal de que, olha, eu sei, assim, se você veio por esse canal aqui, esse cara é nosso parceiro, entendeu? A gente não foi citado lá de forma aleatória, é uma pessoa que está junto com a gente. Isso criaria uma identificação com a pessoa, entendeu? O canal do Otário, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, já se identifica com o canal do Otário, com o Nerdologia ou com o Pirula, a chance dela se identificar com a Opus é muito grande se houvesse uma menção desses canais na home do site, entendeu? Uma coisa assim, por exemplo, você chegou aqui pelo Nerdologia, muito obrigado, ou então um agradecimento, agradecemos ao Nerdologia, ao canal do Otário, ao Pirula, ao Bom Dia Brasil, pelos usuários que eles tragam, alguma coisa assim, entendeu? Isso a gente pode discutir bastante, mas eu acho que se tivesse uma coisa assim, a identificação que a pessoa tem com esses canais, a gente pegaria um pouquinho dessa identificação, entendeu? E outra coisa que eu acho que, aí assim, pra mim, eu até coloquei aqui no final aqui como último item aqui, porque eu acho que é mais demorado. Assim, é melhorar as formas do usuário interagir com o site. Basicamente, na minha opinião, tem 3 formas que o usuário consegue interagir com o site. É procurando nepotismo, secretário de gabinete, entendeu? Tirando foto de lugar suspeito que o Lúcio esteja investigando e procurando notas fiscais suspeitas. Daí, assim, por exemplo, uma funcionalidade que eu acho que a gente já poderia pensar é, por exemplo, tem um vídeo lá do Lúcio em que no final do vídeo ele pede se alguém mora na cidade, sei lá, vamos imaginar aqui, o Lúcio está investigando alguém de Juazeiro, por exemplo. A pessoa tem que assistir o vídeo dele todo para saber que tem alguém em Juazeiro. Que ele está precisando de alguém lá em Juazeiro para tirar foto de uma casa lá. E eu acho que se isso estivesse no site, entendeu? Por exemplo, se eu chegasse no site, marcasse lá que eu sou de Minas Gerais, ele já me desse uma sugestão assim aqui, ó, o Lúcio está investigando o Juiz de Fora. Você conhece alguém lá de Juiz de Fora? Posso tirar uma foto de algum lugar lá pra gente lá? Porque o Google View tá desatualizado. Poxa, é uma funcionalidade que eu não vejo muita complexidade nisso e que eu acho que seria de grande ajuda, entendeu? Porque não necessariamente quem chega no site da Opus assistiu o vídeo do Lúcio, entendeu? E para piorar, às vezes a informação, o Lúcio tem que fazer ali, por exemplo, um processo todo de contextualização ali, e esse pedido de conferência de coisa só chega no final do vídeo, entendeu? Então acho que às vezes a gente pode estar perdendo aí um engajamento aí que é simples, de um cara tirar uma foto e mandar pra gente por e-mail, por assim, arquitetura de informação, entendeu? Acho que no momento, assim, na minha opinião, só para encerrar aqui, a OPS está precisando mais de usabilidade e arquitetura de informação e marketing digital do que realmente desenvolvimento novo, entendeu? Assim, eu adoro tecnologia, eu adoro arquitetura,
Eu adoro assim mexer com coisa nova, pensar em reescrita de aplicativo e tudo, mas na minha opinião eu acho que não é o que a gente estava, assim, no momento eu acho que não é assim bem o que a gente precisa não. Então é só isso, galera, assim, isso aqui é só uma prévia e assim, acho que a gente pode, assim, é só para adiantar um pouco assim e quando a gente puder a gente reunir para poder conversar sobre isso. Então fica por isso mesmo e muito obrigado para quem assistiu até agora.